Sejam bem-vindas, mais um Desperta, que delícia, a gente aqui na madruga. É muito bom a gente poder buscar um relacionamento maior com Deus, né? Não vou falar o texto que é, eu não sei se vocês já estão mais ou menos sabendo sobre quem a gente vai falar, mas eu falo para vocês que a Bíblia, ela de capa a capa, ela tem 1.600 anos, e hoje eu vou falar um pouquinho do Antigo Testamento. Davi, Salomão, até aí eles são um reino só, o reino de Israel é um reino só, e depois de Salomão, o reino se divide, gente. E aí ele fica entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então, imagina assim, que o povo de Israel se divide, 10 tribos para o norte, duas tribos para o sul. O Reino do Norte, ele é chamado de Israel, a capital é Samaria, e o Reino do Sul é Judá, e a capital é Jerusalém. Por que eu estou contando tudo isso? Porque Deus levantou reis para trazer esse povo de volta a ele. Só que o Reino do Norte, ele teve uma sequência de reis muito maus, muito maus. E aonde ficava o templo, onde as pessoas iam procurar Deus, onde iam orar a Deus? No Reino do Sul, que era Jerusalém. Então, dentre esses reis maus, um deles falou assim: para que vocês, povo, querem ir até Jerusalém? Eu vou começar a fazer uns templos paralelos aqui e levantar alguns sacerdotes aqui, e para que vocês não precisem ir até o Reino do Sul. Tá dando para entender? Estão conseguindo pegar? Então, esse rei mau, ele começa a levantar sacerdotes que não eram direcionados por Deus. Então, já não eram sacerdotes que faziam muito. Então, o povo do Reino do Norte foi perdendo a comunhão com Deus. Deu para entender? Nessa hora, vai se levantar um profeta. Um profeta. Porque mesmo quando está tudo bagunçado, Deus não deixa ficar bagunçado. Ele vai dar o jeito dele de voltar a resgatar esse povo. Que coisa linda. Então, eu vou orar para a gente começar. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que a gente vai ouvir aqui hoje, por tudo que eu já ouvi da tua parte, enquanto eu preparava todo esse estudo. Que o Senhor continue falando e me use simplesmente como instrumento, como sua boca aqui, Pai. Que eu de verdade desapareça, mas que o Senhor seja a maior voz aqui para os nossos corações, para os nossos ouvidos, para a nossa vida toda. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. E aí, então, o título desse nosso Desperta é O Altar que Deus Vê. Porque quem vem aparecer como um profeta é Elias. E hoje a gente vai falar sobre Elias. E a gente vai falar sobre o Monte Carmelo. E, gente, essa história é demais. É demais. É assim, Deus puramente sendo revelado. E Elias era uma pessoa comum. Ele não era de uma linhagem que, uau, que linhagem, ele não tinha um status, ele era de uma pequena cidade, mas ele era um homem com um altar verdadeiro. Então, Deus levanta um profeta com um altar verdadeiro. E eu vou começar a ler, então, é lá Primeira Reis, gente, eu vou lendo bastante do texto para vocês só irem entendendo, tá bom? Deixa eu achar aqui, ó, Primeira Reis 17:1. Elias, o tesbita de Tisbé, em Gileade, essa cidade pequena que eu estou falando, disse a Acabe. Acabe era esse rei mau. E a Bíblia fala que de todos os reis de Israel, Acabe foi o pior que existiu. O pior que existiu. Não bastou Acabe ser ruim, Acabe, né, casa com Jezabel. E Jezabel era altamente idólatra. Não bastava Jezabel ser idólatra, ela impôs que toda a nação também idolatrasse o Deus dela, que era o Baal. Tá? Então, meio que teve uma corrupção espiritual total no reino de Israel. E então, Deus levanta Elias e olha só o que Elias fala para Acabe. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vocês entendem aqui que tem um confronto direto com Baal, porque Baal era o deus da chuva.
Olha só que forte. Ele está confrontando diretamente o Deus que esse reino inteiro estava idolatrando. Então, imagina que não ia ter nem o orvalho que cai para ajudar a plantação, e nem a chuva, então, para ter que Baal fazia. Então, era um confronto bem direto. E aí, então, Acabe fica furioso. E aí, a partir daí, eu não vou contar muito da vida de Elias, porque tem várias partes de Elias. No próximo Desperta, a gente vai continuar falando de Elias, mas a partir daí, Deus protege Elias, porque imagina que teve seca durante 3 anos e meio, e Elias estava lá vivendo naquele lugar. Deus é o Deus da provisão de Elias. Olha só, Elias aprende e continua aprendendo a viver dependendo de Deus durante esses 3 anos e meio. Acontecem milagres diários na vida de Elias. Se vocês quiserem ler, gente, a coisa mais linda. 1 Reis 17, 18, 19, vai até 2 Reis para vocês lerem da vida de Elias, tá? E Deus é o Deus da provisão de Elias, a provisão de Elias. Até que chega uma hora que Elias quer de verdade desafiar esse povo. E ele desafia a nação inteira. Então ele chama 450 profetas de Baal, 400 profetas de um outro deus chamado Azerá, que é um deus, uma divindade. Todos esses deuses, eles são ligados ao ocultismo. E ele propõe um desafio. Ele fala assim: olha só, a gente vai construir 2 altares aqui. 850 profetas, vocês terão um altar, e eu terei outro. Eu vou dar um novilho para vocês, e para mim vai vir outro. Mas vamos combinar o seguinte: ninguém aqui vai colocar fogo nesse altar. Porque antes, gente, para fazer sacrifício, eles colocavam fogo nesse holocausto, nesse sacrifício, e essa fumaça ia a Deus como aroma, e ele precisava desse fogo. Então, Elias fala assim, ó, a gente vai orar. Vocês vão orar a Baal e a Zerá. Eu vou orar ao meu Deus. E vamos ver quem é o Deus que vai mandar um fogo do céu para queimar esse sacrifício. Falei que a história era surpreendente, não falei? Falei, né? Pois é. Então, vamos ler o que aconteceu, porque eu faço questão de ler o que aconteceu, hein? Ele fala assim, ó. Depois vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então, todo o povo disse, o que você disse é bom. Eles gostaram desse desafio. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu. E eles dançavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe ele está dormindo e precise ser despertado. Então, eles começaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram em seu transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. E aí eu fiquei pensando assim, olha o nível do esforço deles. E a gente está olhando para eles e falando, nossa, olha como eles gritaram, como eles dançaram, eles até se cortavam, até se ferir. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente acha que por meio dos nossos esforços a gente vai conseguir uma resposta. A gente acha que se a gente fizer, a gente vai conseguir uma resposta. A gente se desgasta, a gente se esforça e nada de resposta. E aí a Bíblia fala assim, olha, toma cuidado.
para você não idolatrar ídolos feitos de mãos. Ou ídolos que você coloca no teu altar, em vez de me colocar no seu altar. Presta atenção para quem você está adorando. Elias, ele não queria competir, ele queria deixar acontecer. Mas então ele começa a orar. E aí Elias, quando chega na tarde, olha o que acontece. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e ele reparou o altar do Senhor, porque esse altar estava em ruínas. Lembra que Israel estava longe de Deus? O altar estava quebrado. E onde Elias reconstruiu esse altar, era exatamente aonde esse altar estava quebrado. E aí Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Quando ele pega essas 12 pedras, gente, é como se ele estivesse falando assim: Senhor, eu lembro que o Senhor tinha uma aliança comigo e com esse povo. Eu lembro das suas promessas. Se a gente parar aqui, você consegue lembrar de quantas promessas lindas Deus tem para a gente na Bíblia? Quantas alianças Deus fez e foi fazendo até chegar nos nossos dias? No outro dia apareceu aqui um arco-íris duplo. Eu olho para arco-íris, eu não consigo parar de pensar que é a aliança de Deus conosco. E ele falando: eu nunca mais vou fazer isso. Vou fazer o meu povo desaparecer. Eu tenho uma aliança contigo, eu não vou mais me arrepender de ter feito o homem. É aliança eterna. A gente tem alianças e alianças, aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó. O tempo todo ele falando: vocês são meu povo, vocês são o povo eleito, vocês são meu povo escolhido. E aí vem Cristo e continua essa aliança, aliança de sangue. Cristo, na verdade, é o nosso novilho. Cristo é o nosso cordeiro. E ele continua fazendo e dando a vida por nós, por nós, por nós. E ainda a gente vai ter alianças eternas. E aqui eu vejo e penso: qual é o altar na nossa vida? Às vezes a gente quebrou. Qual altar na nossa vida? Às vezes a gente está em ruína. Em qual área da nossa vida está em ruína? Onde a gente perdeu um relacionamento mesmo, uma conexão com Deus, sabe? Porque altar é lugar de honra, assim como ele falou, de honrar a Deus. Porque o altar é o lugar onde a gente tem relacionamento, é lá no altar que Deus restaura. Antes de orar, ele fez um altar. Antes de orar, ele foi lembrar quem ele era e quem Deus era. Antes de orar, ele organizou, ele preparou, ele foi lembrando. Ele parou para olhar para si. Sabe o que é o mais lindo? Que enquanto ele construía esse altar, ele sabia exatamente para quem ele estava construindo. Que lindo! Que lindo! E aí, ele continuou. Na hora do sacrifício da tarde, é lá em 1 Reis 18, 36, 37. O profeta Elias aproximou-se do altar e orou. Eu fico pensando assim que enquanto aqueles 850 profetas ficavam dançando, fazendo barulho, gritando, eu penso que ele falou assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Ele tinha um direcionamento. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus,
e que fazes o coração deles voltar para ti. Que lindo. Antes do fogo descer, ele pede revelação. Mostra para eles quem tu és. Mostra. Não é sobre a minha voz, é sobre quem o Senhor é. Ele não fala, ó Senhor, eu sou o profeta no meio de todo esse povo, olha como eu sou bom e eles são ruins. Ele fala sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus. Né? Quantas vezes a gente vê hoje profetas falando mais sobre si do que sobre Deus, e ele coloca tudo a Deus, tudo a Deus. E sabe o que é o mais lindo? Em épocas de seca, ele fala, mas eu vou deixar isso aqui mais difícil. Ele pede para as pessoas ajudarem a colocar 12 litros de água em cima desse sacrifício. Ele molha de água, molha, 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 e ele faz uma vala em volta, cheia de sementes. Essa água, além de ficar em cima, essa água encharca toda a vala que ele fez em volta. Olha que lindo! E aí, depois que ele ora, o fogo desce. E ele não só consome o sacrifício, mas ele consome tudo, tudo. O fogo, gente, aqui ele está representando purificação, restauração. A presença de Deus, o fogo é a presença de Deus, consumindo tudo, tirando tudo que pode separar a gente dele, purificando. Que lindo. Esse é o nosso Deus que restaura, que faz novas todas as coisas. Às vezes a gente está procurando tanto fogo, né? Eu fiquei pensando tanto que não é sobre o fogo, é sobre o altar que Deus vê. A gente está procurando respostas. Mas será que a gente tem construindo altares certos? Será que a gente tem construído altares para o Deus certo? Não é sobre o fogo que vai descer. É sobre quem Deus quer se revelar para nós e através de nós. Através do altar que eu e você a gente vai erigir nas nossas vidas. Um altar de adoradoras verdadeiras. Porque eu vou falar uma coisa: 850 pessoas gritando para um Deus que não existe. Para um Deus que foi feito de mãos, por cabeça, por prata, por ouro. Qual altar a gente tem erigido? Será que dentro do nosso lar a gente tem um altar chamado Bíblia? Ou a gente tem altares que não são Bíblia dentro do nosso lar? E eu estou falando sobre qualquer tipo de objeto que não seja Bíblia. Porque hoje, gente, se você tem lá, o amuleto que a tua avó deu e você quer lembrar para sempre da tua avó, porque isso te traz sorte. Cara, eu vou te falar hoje, isso aqui não tem poder nenhum sobre a tua vida. Você pode fazer dar voltas em volta, você pode se ferir, você vai só cansar espiritualmente e emocionalmente. Continue amando a tua avó, mas não a coisa que a tua avó deixou. Para você, isso não tem poder. O nosso poder está na palavra de Deus. Sabe o que acontece quando aquele fogo desce? Todos se prostram e falam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vocês conseguem imaginar essa cena? Daqui a pouco vem um fogo do céu e só o Senhor é Deus. A gente também está aqui, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, vem. Vem com o teu fogo sobre o meu altar, Senhor. Me ajuda a erguer o melhor altar para ti. Me perdoa por tantas coisas que eu tenho colocado, por algumas pedras que eu tenho esquecido, de tudo que o Senhor já prometeu na minha vida. Por ter colocado tantas coisas entre mim e ti. Por não ter olhado para áreas que estão em ruínas. Senhor, vem restaurar minha vida hoje. Assim que acaba tudo isso,
Elias chega para Acabe e fala: se prepara, que hoje vem chuva. Porque só veio chuva, porque o altar estava restaurado, o povo de novo olhou para Deus. Precisava do altar restaurar para a chuva vir. Chuva de bênção, chuva de vida sobre a minha vida e a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, às vezes essa chuva, às vezes esse altar, como é que eu consigo fazer esse altar ser um melhor altar para Deus? Primeiro, Senhor, me perdoa por eu ter andado longe. Me perdoa por eu ter erigido altares que não são alinhados com o teu único reino, com o teu único poder, com o único Deus verdadeiro. Senhor, eu quero ler mais a tua palavra. E mais, eu quero me derramar em lágrimas. Eu quero molhar muito esse altar, Senhor. Muito esse altar, Senhor. Eu não quero guardar em mim lágrimas que preciso chorar diante de ti, porque eu sei que essas lágrimas vão regar esse altar, para que o teu poder seja ainda mais manifestado, para que a tua glória seja ainda mais manifestado, em nome de Jesus. Eu tenho medo de chorar na presença dele. Quando a gente se quebranta, quando a gente de verdade mostra que a gente não sabe nada, é nessa hora que ele começa a agir, gente, é nessa hora. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente tem... eu falei sobre corrupção espiritual, eu tenho visto muita apatia espiritual, muita indiferença. Essa semana mesmo a gente estava estudando sobre... Será que na hora que a gente ora, que a gente jejua, que a gente vai ler a Bíblia, será que de verdade a gente está fazendo isso como ritual porque quer fazer? Ou porque de verdade meu coração está naquilo? Será que a gente também não está corruptamente, sendo corrupta, sendo hipócritas? E a gente só está à procura do fogo e da chuva, do fogo e da chuva, e tem feito... O que a gente está fazendo? Eu me coloco aqui também. Quantas vezes, qual foi a última vez que eu chorei diante de Deus? Qual foi a última vez que eu resolvi acordar um pouco mais cedo? Porque às vezes eu falo assim, não, eu vou acordar de madrugada. Eu sempre penso assim, uma vez eu vou fazer uma semana inteira de desperta, às 3 da manhã, eu vou ligar ao vivo do YouTube e vou orar. Sabe quantas vezes eu já pensei isso e nunca fiz? Eu também estou aqui. Quanto que a gente tem trabalhado o nosso altar para Deus? Hoje, meu convite para mim e para você é que a gente, de verdade, erga altares verdadeiros, não altares de boca. Porque altares de boca, Baal também recebe. Eles gritavam pra caramba. Eles até sangravam. Mas que a gente possa hoje erguer um altar de rendição ao único Deus verdadeiro. Um Deus que escuta, um Deus que nos vê, um Deus que enxuga as nossas lágrimas, um Deus que enviou seu próprio Filho, e um Deus que hoje está aqui com a gente, porque hoje a gente não precisa ir lá para Jerusalém. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Se a gente convida ele para falar assim, olha, é só a ti que eu quero render altares na minha vida. A gente está falando, eu quero deixar de ser só criatura, eu quero me tornar filha. Vem habitar em mim, Senhor. Eu te aceito, eu recebo, Senhor, no meu coração como meu único e suficiente Salvador, o meu único e suficiente Senhor. Eu não quero ter nenhum outro Senhor além de ti. E na Bíblia, lá no Novo Testamento, ele fala, eu não vou mais te chamar de servos, eu te chamo de amigos. Que hoje a gente pare de chamar ele de o Criador e te chame ele de Pai. Amém? Que assim seja. Mi. Amém. É isso, ele é o único Deus. O Deus soberano. Recebe, Senhor, o nosso louvor, nossa adoração nessa manhã. Que a gente possa sempre se lembrar disso. Deus Supremo és, Deus Supremo
és soberano em glória. És incomparável em tua majestade. És incomparável em tua formosura. Deus Supremo és, Deus Supremo és, soberano em glória. És incomparável em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Deus como o Senhor. Amém. Onde existe altar verdadeiro, o céu está sempre aberto. Às vezes a resposta demora, às vezes ela vem, mas a companhia dele é certa. É certa. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa história chegar na gente hoje, para acordar a gente mesmo, Senhor. Acordar no sentido de fazer a gente querer mais de Ti, Senhor. Querer de verdade erigir, Senhor, altares verdadeiros, Senhor, um altar de adoração a Ti, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, perdão, Pai, por tantas vezes ter corrido, ter dançado, ter me ferido, achando que pelas minhas próprias forças eu iria conseguir, Senhor. Mas hoje a gente quer reconhecer aqui como o Senhor, como nosso único Deus. A gente quer reconhecer aqui que sem o Senhor a gente não consegue nada. A gente quer aprender como Elias, a depender totalmente de Ti. Na seca, na fartura. Onde, Senhor, o Senhor quiser colocar a gente, Pai. A gente quer descansar em Ti. Descansar em Ti, Pai. Então, Senhor, eu venho te pedir hoje por restauração. Eu venho te pedir hoje, Senhor, por purificação, Senhor. Eu venho te pedir hoje por cura completa, Senhor. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, Senhor. A gente quer hoje somente se lembrar de todas as promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é esse Deus, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, um Deus que está presente em todos os momentos. Toma as nossas vidas no teu altar. Vem, Senhor, trazer a resposta certa, Pai, para que a gente possa entender e possa te revelar para quem está perto da gente também, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha visitar cada irmã aqui, cada lar, cada vida, Senhor, que haja transformação, que haja, Senhor, uma visitação tua hoje, que elas possam te perceber, Senhor, em todos os momentos da vida delas, Pai. Mas que a gente hoje possa nos render, Senhor, e render a Ti. Nossa adoração, nossa única adoração ao único Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, 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 amém. Amém, gente.